A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você está prestes a ouvir uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras. Mas o que seria essa série? Seleção Paulista dos Craques de Outrora? Bom, eu sou pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP. Meu pós-doutorado se intitula Futebol não é só no gramado, a narrativa no radiodrama esportivo de Estevan San Girardi, tendo como supervisor o professor Dr. Eduardo Vicente. Ora, tendo o mote posto inverso pelo jingle de abertura do show de rádio, que afirma que o futebol não é só no gramado, eu quis demonstrar que Estevan San Girardi e sua equipe desenvolveram uma narrativa inteira, com personagens e mundos possíveis, unindo elementos performativos da tradição humorística do rádio brasileiro, da cena radiodramática paulistana e da comunicação esportiva e do próprio futebol em si. Para minha reflexão teórica, eu utilizei teóricos da dramaturgia, da pragmática, da narratologia, da psicanálise, e eu verifiquei como Estevan San Girardi construiu um rádio de autor que coloca o futebol enquanto uma centralidade de mordidura, e um tecido ficcional que trabalha o real, o verossímil, o imaginado e o inventado, sem distinção alguma. Assim, um dos meus resultados de pesquisa é essa série radiofônica, Seleção Paulista dos Craques de Outrora, onde coloco à prova o que encontrei na minha pesquisa de pós-doutorado, bem como coloco em prática aquilo que teorizei e refleti de acordo com o meu olhar de mundo. Para mim, Estevan San Girardi foi um dos pioneiros do rádio de algo que chamam nos estudos ficcionais de processo historicizante. Sim, historicizante de história com E, para distinguir daquele historicizante da famosa história com H. A palavra história, com E, representa a tradução possível do inglês story, que indica as narrativas que necessariamente não são históricas, englobando algum grau que seja de ficção, seja de subjetividade ou mesmo de imaginação. O processo historicizante seria você observar a história com H e fazer uma história com E. Tem gente que chama isso de ficção histórica, mas eu acho até válido. No entanto, vale a pena retomar o uso da palavra história com E. É algo importante num mundo cada vez mais carente de narrativas. Isso faz essa minha ideia de processo historicizante entrar no campo dos estudos do storytelling, que para muitos foi fundado por Walter Benjamin em seu texto O Narrador, que em inglês é chamado de The Storyteller, ou seja, o contador de histórias. Assim, Estevan San Girardi fez um processo historicizante no show de rádio, porque ele conta, usando o radiodrama movido por personagens que são mascotes sonoros dos times de futebol de São Paulo, fatos ocorridos no jogo de futebol que acabara de acontecer. Algumas vezes, o show de rádio era transmitido no intervalo, contando as interações dos personagens sobre os eventos do primeiro tempo. Era uma maneira muito dinâmica de fazer rádio esportivo, e especialmente fazer jornalismo esportivo. Na minha opinião, Estevan San Girardi e equipe foram para o rádio que Tomás Mazzoni, Nelson Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira, José Roberto Toreiro foram para o texto escrito de futebol. Todos são grandes exemplos do que chamamos normalmente de cronistas esportivos. No entanto, para o meu pós-doutorado, não bastava estudar o show de rádio Estevan San Girardi e teorizar isso de processo historicizante. Eu precisava fazer esse storytelling sonoro. Eu precisava criar essas histórias com E sobre o futebol. Eu penso em 4 motivos, 4 justificativas provocadoras. Programa Universidade 93,7. Primeiro, isso era necessário para mostrar que o processo não era simplesmente uma genialidade autoral do Estevan San Girardi, mas sim um procedimento, quase uma estilística, logo possível de ser encontrada em mais autores, bem como repetida. Segundo, isso era necessário para mostrar que a mídia sonora está mais viva do que nunca. Desde o meu doutorado, que eu defendi na ECA USP em 2013, defendo que o rádio não morreu. O aparelho de rádio pode morrer, mas o rádio como linguagem midiática sobreviverá sempre. Basta ver os podcasts de agora. Terceiro, isso era necessário, né? É necessário que é possível fazer ficção sonora. Que esse mundo de ficção sonora, de radiodrama, não é restrito àquela era de ouro do rádio dos anos 30, dos anos 40 do século passado, né? As suas radionovelas, tudo. É possível produzir
e ouvir personagens ficcionais no século XXI, seja no rádio, seja nos podcasts. E por fim, um quarto motivo, a ficção esportiva. Para mim hoje o futebol, melhor dizendo, o jornalismo esportivo de futebol está dominado por duas tendências. De um lado, pelas brigas de opinião vazia das mesas redondas. De outro lado, pelos números sem sentido de biometrias ou de jogadas táticas. Parece que aquela poesia dos cronistas esportivos não tem mais espaço. Com esses 4 motivos em mente, me veio a ideia de produzir a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. São 12 peças radiofônicas. 12 histórias de futebol feitas a partir da história de um craque do passado de um time paulista de futebol. Tudo dentro dos princípios do storytelling. Vamos entender um pouco desse projeto e como essa ideia de processo historicizante o tornou possível? A série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora são 12 peças radiofônicas de minha autoria. No entanto, qual o motivo desse número? 12 é o número de jogadores titulares do futebol mais o técnico. Assim, no conjunto da série, eu pude fazer uma seleção paulista funcional. Uma seleção paulista naquele molde antigo do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Os mais velhos devem se lembrar. Claro que muitos nomes e times não couberam em 12 lugares narrativos. Mas tentamos ser justos na medida do possível. E, claro, aqui é uma valorização do passado, não estamos falando de jogadores do tempo presente. A primeira história é de goleiro. Não estamos falando de qualquer goleiro, mas sim de Gilmar dos Santos Neves, campeão com o Brasil na Copa de 58 e 62. Falaremos sobre os tempos dele como júnior no Jabaquara, time da cidade de Santos. Quem nos conta essa história é o personagem Miguel, um jornaleiro de origem espanhola da Ponta da Praia em Santos. Já a segunda história é de lateral, talvez o maior lateral direito de todos os tempos, de Djalma Santos, astro da Associação Portuguesa de Desportos. Quem nos conta essa história é o personagem Manuel, um padeiro português fanático por futebol, morador do bairro da Parada Inglesa em São Paulo. A terceira história é de Beck, defensor de primeira, quase um super-herói dos gibis. E de arte, foi bicampeão pelo 15 de Piracicaba, e jogou mais de 500 jogos em 20 anos pelo time alvinegro. Quem nos conta essa história é uma releitura minha de um personagem que é praticamente um arquétipo do caipira paulista, o Nhoquim. A quarta história é de um zagueiro de classe. Urbano Caldeira marcou tanto o Santos Futebol Clube que virou o nome do estádio da vila mais famosa do mundo, sendo palco para Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Quem nos conta essa história é o personagem Mãozinha, um feirante que vende peixe fresquinho, vindo das docas do Porto de Santos. Programa Universidade 93,7. Chegamos na quinta história da nossa série. Ela é de um século atrás, quando o volante ainda se chamava Center Half. E não vamos falar de qualquer camisa 5, não. Vamos falar de um que foi ídolo do Corinthians, capitão da seleção brasileira e que ainda desafiou o presidente da República em um jogo de futebol. Seu nome? Amilcar Barbuy. Quem nos conta essa história é o personagem Cigarrinho, um tributo a malandros paulistas famosos e todos corintianos do rádio brasileiro. A sexta história é de um pioneiro esquecido. Miguel do Carmo é considerado o primeiro jogador negro do futebol brasileiro, além de fundador da Associação Atlética Ponte Preta da cidade de Campinas. Quem nos conta essa história é o personagem Pedro, um mascate motorizado. Já a sétima história também nos fornece um lado diferente da introdução do futebol no Brasil e no estado de São Paulo. Vamos falar de Hans Noblin, um ponta que veio da Alemanha e não só fundou 2 times campeões paulistas, o Internacional de São Paulo e o Germânia, como criou o primeiro campeonato de futebol do Brasil. Quem nos conta essa história é o personagem Heinrich, um cantineiro alemão do bairro paulistano de Pinheiros. A nossa oitava história é de um craque máximo, Leônidas da Silva e sua vinda para o São Paulo Futebol Clube. Quem nos conta essa história é o personagem Advogado Canindé, baseado em um primeiro protótipo de mascote na imprensa esportiva para o tricolor do Morumbi, quando ele ainda jogava na chácara do Canindé, hoje campo da Portuguesa. Tal como não podia faltar, a nossa nona história é de um centroavante, o grande astro do futebol brasileiro. Falamos de Friedenreich, craque do Paulistano e do São Paulo, herói destemido tanto nos campos de futebol da América do Sul, como no campo da batalha da Revolução de 32. Quem nos conta essa história é o personagem Almeida, um poeta com alma bandeirante. A 10ª história é de um ponta de lança, hein? A posição normalmente dada para a camisa 10. Falamos de Pinga, jogador do Juventus da Moca, camisa 10 goleador, que vestiu a 10 da seleção brasileira antes daquele que seria seu dono definitivo, o Rei Pelé.
Quem nos conta essa história é o personagemzinho, um moleque bem travesso tal como o Clube Grená. Já a 11ª história era uma que não podia faltar. A história do atacante que é o pai do futebol brasileiro. Sim, ele mesmo, Charles Miller, craque do SPAC e do SPR. Times da comunidade inglesa que sobrevivem até hoje no Nacional Atlético Clube. Quem conta essa história pra gente é o personagem Mr. Fowler. Por fim, a 12ª história é do técnico dessa maravilhosa seleção paulista de outrora, criada narrativamente por mim. É o técnico que elaborou o futebol bonito da Academia do Palmeiras. Ele que foi o técnico da seleção brasileira em um único amistoso do Mineirão. Ele que era, pasme, argentino. Estamos falando de Filippo Nunes. Quem nos conta essa história é o personagem Domenico Filippo, um dono de bar italiano fanático pelo antigo Palestra Itália. Pois bem, assim temos a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Hoje você ouvirá um desses 12 programas. Caso você tenha perdido algum deles aqui na transmissão do programa Universidade 93.7 da Rádio USP FM, não se preocupe. Eles também estão disponíveis digitalmente. Uma das formas que você pode encontrar eles é no site Jornalismo Esportivo ECA USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo para encontrá-los. É isso. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouvirá uma das peças radiofônicas e storytelling de futebol da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Uma boa história dos gramados para todos. Programa Universidade 93,7. Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora é O Meia que foi o primeiro negro do futebol, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Esse é o carro do Pedro. Ovos de qualidade, produtos de limpeza. Aqui temos desinfetante, álcool gel, tudo por R$2. Ovos de qualidade, ovos diretamente da granja. Temos caqui do Paraná, as melhores frutas. É no carro do Pedro, andando por Campinas, trazendo o melhor para vocês. Ovos de qualidade. Opa, o que você vai querer? Perfeito, cara, aqui tá uma delícia mesmo. Sim, diretamente do Paraná. Oh, curti a camisa, eu torço pra Ponte também. Você até aí não quer ver? Estandarte desfraldado, preto e branco é a sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio majestoso, seu nome é uma glória. Ponte Preta sempre na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Sim, eu adoro a Ponte Preta, macaca. Aliás, a Ponte tem esse apelido porque sempre lutou contra o racismo no Brasil.
O apelido começou como uma provocação aqui desses nossos rivais aqui de Campinas. É aqueles do estádio do outro lado da rua, na Avenida Princesa do Oeste. Quando tinha derby campineiro, eles falavam que a nossa torcida comemorava gol feito macacos pulando. Quem tinha macaca, nem ligamos. Aí adotamos o mascote. Isso era óbvio, né? Além de sermos um dos times mais antigos em atividades no Brasil desde 1900, fomos um dos primeiros a defender a democracia racial no futebol. Desde nossa fundação, aliás. O quê? Você não sabe disso? Deixa eu te contar essa história direito. Programa Universidade 93,7. Bom, o futebol surgiu no Brasil bem próximo da abolição da escravidão em 1888. No entanto, a abolição manteve e até mesmo intensificou em determinados aspectos o preconceito racial. A ideia de atividades que envolvessem brancos e negros no início da República era impensável em muitos setores, e o século XX começou com essa mazela social. Os times que praticavam futebol no Brasil eram clubes da elite branca, sejam descendentes de ingleses e alemães, seja a elite cafeira do começo dos 1900. Alguns deles tinham regras que proibiam explicitamente a presença de negros, seja em campo, seja como sócios. Friedreich, por exemplo, era o craque da época. No entanto, por ser mulato, filho de pai alemão e mãe negra, alisava os cabelos crespos antes de entrar em campo. Você sabia que quase que o Germânia, o time que o Friedreich começou, não deixou entrar em campo? Foi quase. Foi preciso o primeiro craque do time, o Hermann Friese, convencer a diretoria para que o Friedreich tivesse a sua estreia, né? Peraí um minutinho, deixa eu tocar aqui a minha vinheta de novo. Para a maioria dos historiadores, o primeiro time profissional brasileiro a escalar um jogador negro foi o Bangu. Isso é 1905, Campeonato Municipal do Rio de Janeiro. No 11 titular do Bangu tinha o Fernando Carregal. O 11 titular do Bangu era o time da fábrica de tecelagem de ingleses e tinha funcionários negros. Em 1923, por sinal, o Vasco conseguiu seu primeiro campeonato carioca, escalando um time basicamente formado por negros. Fato considerado determinante para o debate do preconceito do futebol. Os dois episódios estão registrados naquele livro clássico, não sei se você leu, O Negro no Futebol Brasileiro, escrito pelo Mário Filho, em 1947. Você tá achando que eu tô falando bonito sobre isso? É que eu estudei muito sobre isso, não apenas vendo ovos de qualidade aqui. Eu leio bastante. Você não se importa, né, se eu vender mais um pouquinho dos meus produtos. Deixa eu ligar aqui de novo e a gente já conversa. Sabe o que eu notei? Que o povo esquece que o Mário Filho era jornalista da imprensa carioca. E desculpa, ele quase não sabia nada do futebol aqui de São Paulo.
O que ele sabia, no máximo, era dos times que defenderam as cores da seleção paulista. Desculpa, Mário Filho, os fãs dele na imprensa carioca, mas é verdade. as melhores frutas, é no campo. Quem é de São Paulo, melhor, quem é de Campinas, sabe que a Ponte Preta é pioneira nisso. Estandarte desfraldado, preto e branco é a sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Ponte Preta é pioneira nisso, tudo graças a um homem. Jorge Araújo Miguel do Carmo. Miguel do Carmo, mas vi gente ele chamar ele já de Miguel. O Miguel do Carmo foi em 1900 um dos fundadores da Associação Atlética Ponte Preta e um dos seus primeiros diretores. E pasme, né? Tem gente que acha que ele não jogava futebol. E pasme, tem gente que tem certeza que ele atuou nos primeiros amistosos da Ponte como meia, sendo assim o primeiro jogador negro do futebol brasileiro logo em 1900, antes mesmo do Campeonato Paulista nascer 2 anos depois. Miguel do Carmo nasceu em Jundiaí no dia 10 de abril de 1885, era segundo fiscal de linha da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Campinas. Tal como eu li, há um historiador atrás dessa pesquisa. O nome do historiador é José Moraes dos Santos Neto. E ele faz campanha pelo reconhecimento desse feito na CBF e na FIFA. Segundo o historiador, o Miguel do Carmo jogou pela Ponte Preta até 1904, quando foi transferido para Jundiaí pela Companhia Paulista. Apenas desta época, as escalações do time, né, os nomes dos jogadores, as fotos mais antigas encontradas dos times da Ponte Preta são de 1908. Assim, o próprio historiador José Moraes dos Santos Neto suspeita que há outros jogadores daquele time de 1900 que poderiam ser descendentes de negros. Peraí um minutinho, deixa eu tocar aqui a minha vinheta de novo. Assim, o próprio historiador José Moraes dos Santos Neto suspeita que há outros jogadores daquele time de 1900 que podiam ser negros. Ele suspeita especialmente que Alberto Aranha também era negro, porque havia duas famílias Aranha em Campinas. Uma no bairro da própria Ponte Preta, que era composta por negros, e outra em Cambuí, que era uma região nobre e era uma família composta por brancos. Se for provado que o Alberto é parente do Benedito Aranha, um contador negro que jogou no clube a partir de 1908, então a Ponte Preta teria 2 meias negros logo sua fundação. Apesar de ter muito historiador que não acredita, eu acredito que o Miguel do Carmo jogou pela Ponte em 1900. Toda sua família é boleira. E vou te contar uma coisa, tem até um fato curioso. Um dos filhos do Miguel, o Geraldo do Carmo, se tornou jogador de futebol profissional. No entanto, saca a ironia, ele nunca jogou pela Ponte. Pior ainda, em 1950 foi contratado pelo Guarani.
Depois ele foi vendido para a Linense e foi campeão paulista da divisão de acesso em 1952 pelo Elefante. Também jogou pelo 15 de Jaú, pela Comercial e pela Francana. E, pior ainda, ele voltou pro Guarani. Ele aposentou as chuteiras e foi tornar técnico da base. E ele revelou o Zete, o Neto, o João Paulo, só jogador bom. Que história, hein? Não acredito que você não sabia disso tudo. Pra ver como o futebol paulista é pioneiro no futebol brasileiro. Bom, deixa eu ir que tem muita rua pra rodar e vender meus produtos. Aqui tá seu caqui. Te vejo no próximo jogo da Ponte Preta. Esse é o carro do Pedro. Ovos de qualidade. Produtos de limpeza. Aqui temos desinfetante. Álcool gel. Tudo por R$2. Ovos de qualidade. Hoje, a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora foi O Meia que foi o primeiro negro do futebol, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. O personagem Pedro também foi interpretado por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. De fundo, os sons foram produzidos e veiculados com licença Creative Commons pelos usuários New Age Sup, baseado na música Full Release de Beethoven, e do site freesound.org, com edição e design de som de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Programa Universidade 93,7. Esta foi mais uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras produzido pelo professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP. Esta peça radiofônica foi veiculada em 2020 no programa Universidade 93.7 da Rádio USP FM e está disponível digitalmente, entre outros lugares, no site Jornalismo Esportivo ECA USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo. No fundo da abertura e do encerramento deste programa, você pode ouvir Rosenbaum Charles Bossa, do usuário Full Metal Jedi, trilha disponível em Creative Commons no site freesound.org. Roteiro, design sonoro, locução e edição de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Supervisão do pós-doutorado, professor Dr. Eduardo Vicente. Coordenação do programa Universidade 93.7 e do site Jornalismo Esportivo ECA USP, professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Gravações feitas em casa por Rafael Duarte Oliveira Venâncio durante a quarentena e o distanciamento social em São Paulo, SP, na pandemia da Covid-19, no início de junho de 2020. Uma produção conjunta dos grupos de pesquisa Mídia Som, Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora e Altajor, Jornalismo Popular e Alternativo, ambos da ECA USP. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouviu Storytelling de Futebol, Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Até breve. Tchau. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.